Tá bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os quadrinhos, mangás, filmes e séries. E adivinha quem é que tá com dor de garganta de novo? De volta ao chá de gengibre e vamos todos sobreviver, não é mesmo? Pois muito bem, vamos começar aqui pelos mangás lidos durante o mês de agosto de 2022. Bem, no mês passado eu terminei a saga que eu estava acompanhando, que foi então a Fullmetal Alchemist. E aí eu disse pra vocês que eu já tenho algumas coleções completas aqui em casa. Faltava escolher a próxima, escolhi o Lobo Solitário. Então é isso, meus amigos, nos próximos meses a gente vai discutir aqui, ó, este mangá sensacional. Este aqui também é um mangá que eu já tinha lido até o 5º volume. Fiz a coleção, aliás, estou fazendo, né? Neste mês de agosto sai o 28º volume aqui deste mangá. Eu fui conferir ali minha coleção, o único volume que eu deixei escapar foi o volume 20. Mas com sorte eu consegui achar, então tá tudo certo. Este mês eu só consegui ler aqui o primeiro volume. E pra quem não conhece o Lobo Solitário, pessoal, é um mangá de samurai. Um dos melhores tipos de mangás que existem pra se ler, sabe? A história e o roteiro foram criados, então, por Kazuo Koike e a arte é de Gozeki Kojima. E a arte é das coisas mais bonitas que você vai ver. Geralmente, esses mangás de samurai costumam ter uma arte realmente bastante diferenciada aí. E aqui o que nós temos é o seguinte, você tem este lobo solitário, que é um ex-samurai, meio desgarrado aí. Aconteceu alguma coisa e ele se tornou um ronin. E ele perambula aí pelo mundo afora com o seu filho, que é um bebezinho de colo mesmo. Então a esposa faleceu, ele se torna um assassino de aluguel e assim, ele é o melhor assassino de aluguel possível. E sim, ele faz tudo o que ele tem que fazer com o bebezinho junto, certo? O interessante a respeito desse personagem é que apesar dele ter perdido, né, o seu daimyo, que é aquela coisa da lealdade, né, dentro do Bushido, ele ainda segue, né, o seu próprio código de ética. Então, apesar de ser um assassino de aluguel, ele é um assassino de aluguel corretão, até onde é possível ser. Este é um mangá mais sério, mais pesado mesmo, e aqui, né, junto ao código de barras, você tem a seguinte informação, olha só, impróprio para menores de 18 anos. Então não, este não é o tipo de mangá que você termine de ler e passe pro seu irmãozinho. Guarde aí por uns anos. Mas é isso então, nos próximos vídeos a gente vai continuar acompanhando aqui a saga do Lobo Solitário. Aí eu terminei aqui o primeiro volume do Vida Deriva, do Yoshihiro Tatsumi. Gente, que mangá bom. Aqui o que você tem é uma história autobiográfica, né? Você tem este mangaka contando pra gente sobre seus anos de formação mesmo. Então, desde o iniciozinho, ele e o irmão sempre comprando ali as revistas de mangá, sonhando em ser mangakas, criando suas primeiras histórias, enviando suas primeiras histórias aí pra editoras, recebendo vários nãos, ou outras editoras que realmente publicavam ali suas tirinhas no primeiro momento. Ao contrário do irmão Yoshihiro, continua seguindo este sonho e ele vai realizar muita coisa, né? Ainda bem jovenzinho, ele vai conhecer seu grande mestre, né? Que é o Osamu Tezuka, seu grande, sei lá, ídolo. Tezuka vai ajudá-lo, aí vai dar várias dicas pra ele. Mais pra frente ele vai conhecer outros grandes mangakas da época também que vão ajudá-lo. Ao término aqui deste primeiro volume, a gente já tem este mangaka sendo publicado periodicamente por uma editora. Então você vai acompanhando a busca dele por uma editora que publique suas histórias, até finalmente encontrar uma. E assim, a gente vai acompanhando também o drama familiar. Então esse irmão dele, com quem ele dividia aí os mangás no início, é doente. O pai também vive se enfiando em encrencas, principalmente no trabalho. Os pais são meio que separados, mas continuam vivendo na mesma casa. E você tem também algumas inserções da história, né? Então, como essa aqui é a história da própria vida do mangaka, ele vai incrementando, assim, conforme o tempo vai passando, algumas inserções aqui do que estava acontecendo no Japão e no mundo também naquele momento. Mas é isso, como eu disse pra vocês aqui no término do primeiro volume, ó, aqui a gente tem o próprio mangaka trabalhando. Então, no término do primeiro volume, ele já é publicado por uma editora, mas começa aí um pequeno probleminha de competitividade. E a gente sabe que o mundo dos mangás é um negócio assim meio pesado pra caramba em termos de competitividade. Um tempo atrás eu li ali o Bakuman, que era uma história de jovens, eles ainda estavam no colégio, né, criando aí seus primeiros mangás. E, gente, Bakuman é dos mesmos criadores do Death Note. Li Death Note já há muito tempo, Bakuman eu li já deve ter uns 3 ou 4 anos. Aqui, pelo menos neste primeiro volume, a gente vê um lado mais tranquilo dessa coisa do jovem aprendendo a criar mangás, começando a carreira. E essa história começa um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. Gente, é um mangazaço. Já vou separar aqui o segundo volume para o mês que vem. Este é um mangá completo em apenas 2 volumes. Ele vem também em box, caso você prefira, mas também é vendido separadamente.
E vale bem a pena, viu, pessoal? Se esse é um tema que te interessa, eu dei uma olhadinha nisso aí, certo? Aí eu peguei o primeiro volume de um mangá que eu já tinha aqui em casa, né? Caçando aqui os meus volumes do Lobo Solitário, deixando separadinhos ali pra dar continuidade. Eu encontrei o primeiro volume deste mangá aqui, ó. Jujutsu Kaisen. Batalha de Feiticeiros. Vocês conhecem isso aqui? Eu nunca ouvi falar neste mangá. Acho que eu já vi um pessoal de fora comentando qualquer coisa, mas... Vamos lá então, aqui você tem a história desse jovem órfão que acabou de perder o avô. O avô cuidava dele como pai ali no início do mangá, enfim, o mangá já começa com esse avô falecendo. Então este jovem está sozinho no mundo. Ele estuda numa escola técnica de ocultismo e ele possui um objeto amaldiçoado. Esse objeto amaldiçoado, deixa eu ver se eu encontro aqui, é um dedo dentro de uma caixinha. Só que este dedo, num primeiro momento, não sei se vai dar pra vocês verem, mas é um dedo tenebroso. Então, tem esse dedo dentro dessa caixinha, só que quando ele encontra esse objeto amaldiçoado, esse dedo está selado. Tem tipo um band-aid em volta do dedo. E aí ele acaba emprestando, por algum motivo, esse objeto amaldiçoado para alguns colegas seus de curso de ocultismo. E eles resolvem tirar este selo. Nisso você tem a maldição escapando daquele dedo e, sei lá, tentando matar ali os amigos dele. Aí ele vai receber a ajuda desse pessoal aqui dessa escola de feiticeiros, consegue ajudar os amigos, recupera esse dedo esquisito e o que é que ele vai fazer? É isso mesmo, ó. Ele vai engolir esse dedo amaldiçoado. E assim nós descobrimos que esse rapaz tem meio que esse poder aí, inusitado, de comer maldições. Só que é o seguinte, são 20 dedos espalhados pelo mundo. Ele só tinha um. Num dado momento aqui do primeiro volume mesmo, ele encontra um segundo dedo. Ele também vai engoli-lo. Eu estou me ouvindo contando a história deste mangá aqui e... Mas vou falar uma coisa pra vocês. É divertido. Aí ele vai conhecendo esses outros alunos aí dessa escola de feiticeiros. E é isso, ele meio que vai se transferir de curso. E é isso. A partir daí ele passa a fazer parte deste grupo que vai caçar maldições mundo afora. E eu sinceramente não sei se vou dar continuidade. Achei interessante, maluco pra caramba. Este mangá aqui é aconselhável para maiores de 16 anos. Então ele é um pouco mais leve do que o Lobo Solitário. Tem muito alívio cômico aqui, mas sinceramente não sei. Me digam aí nos comentários se vocês conhecem este mangá, se vocês acham que eu devo dar continuidade. E eu nem sei se tá fácil de encontrar ainda os primeiros volumes dele, mas tá aqui. Achei bastante curioso. E aí eu peguei também o segundo voluminho aqui do Atelier of Witchcraft, porque, gente, que coisa linda que é este mangá. Sim, eu continuo lendo essa história somente pela arte. Eu tenho até o volume 4 aqui em casa. Não sei dizer se vai me dar vontade aí de completar a coleção, acho que não, mas... Porque é uma história bem juvenil, dessa menina que não é bruxa, né? Você precisa nascer bruxa, na verdade. Ela não nasce bruxa, mas ela é toda fascinada com esse universo aí dos bruxos que criam magia a partir de tinta e papel. Por conta dessa curiosidade dela aí com magia, ela vai acabar prejudicando a própria mãe, vai transformar a mãe em estátua. E um professor aí dessa escola de magia vai acabar ajudando essa garota, né? Vai ajudar essa garota a se desenvolver e o objetivo é esse. Ela vai se desenvolver para ajudar a mãe a voltar ao normal. Só que como foi que ela descobriu o mundo da magia? Um belo dia ela estava andando por uma feira. Isso é uma historinha que se passa aqui num universo meio medieval. E aí um mendigo entrega pra ela, na verdade vende pra ela ali um caderninho e uma caneta. Com isso ela começa a fazer magia, mesmo sendo uma não sabe. Ou seja, uma pessoa que não é bruxa mesmo. Gente, dá uma olhada na arte. É muito bonito. Então é isso, na escola de magia ela tem essas amiguinhas, tem esses professores que são meio relutantes. Além do professor que realmente vai resgatar essa garota e vai ajudá-la, aqui nesse segundo volume ela já vai conhecer um outro professor aí, que não vai ficar nem um pouco feliz de descobrir que, né, essa garota normal está nessa escola. Mas a questão é que ela, apesar de ser sei lá, uma humana, ela tem esse talento que vem não sei de onde, é porque bruxa ela não é, mas ela está aprendendo a ser. É aquela velha história de que nem tudo na vida vem de talento, né? Muitas vezes se você treinar pra caramba alguma coisa, você vai ficar bom naquilo. Mas aquele mendigo que vendeu o primeiro caderninho pra ela lá e tudo mais, é meio que o vilão da história. E ele está tentando levar a garota para o lado escuro da força, né? Esse tipo de coisa. Mas é isso, gente. É uma história bem bonitinha, vale pela arte e pra quem gosta desse tipo de história mais doce mesmo. Na sequência, pessoal, eu li isso aqui que... Vamos conversar direitinho a respeito disso aqui, tá? Eu li esta HQ chamada O Escultor, de Scott McCloud. Talvez eu já deva começar dizendo pra vocês que eu não gostei nem um pouco desta HQ. Achei melodramática pra caramba,
um apelo emocional aqui desde a página 1, sabe assim? Você chega lá ao final da história falando, ai, cara, não. Sinceramente, eu não sei como foi que eu consegui chegar à última página desta HQ. Mas o grande problema, assim, o grande impedimento para eu me envolver com essa história desde o início não foi nem o roteiro melodramático, história exagerada pra caramba, apelativa, sabe? Não foi isso. Foi a total falta de revisão deste texto. Tem uns erros aqui que, olha, sinceramente, cara, eu não colocaria no meu currículo que eu fiz a revisão desta HQ. E não, eu não sou o tipo de pessoa que pensa assim, ai, mas revisor de texto não é máquina, as pessoas erram, né? Olha só, as pessoas erram, tudo bem, mas errar em, sei lá, 500 páginas, isso aqui vai pro prelo e passa a custar quase R$100. Então tá, vamos à história melodramática aqui desta HQ. Nós temos aqui um rapaz, ele não é tão jovem não, já tem mais de 30 anos, que é um escultor fracassado. No início desta HQ ele está numa pior, em uma lanchonetezinha, aí chega um tio dele. Vai conversar sobre a vida, aquela coisa toda, vai tentar dar uma animada no rapaz, e aí ele se dá conta de que aquele tio, na verdade, morreu, já tem, sei lá, uns 10 anos. Bem, o que acontece é o seguinte, este tio foi possuído pelo próprio diabo, ele vai dizer aqui que ele é a morte, mas ele vai propor um pacto fáustico aqui, sabe aquela coisa de você fazer um pacto com o diabo e conseguir aquilo que você quer em troca da sua alma? Pois é, isso é um pacto fáustico, pra quem não sabe. E este escultor aqui é o Fausto mais fraco que eu já li na minha vida. O que ele quer? Ele quer glória. Ele quer ser reconhecido por sua arte maravilhosa. E aí você tem esse tio aí, possuído pelo Mefisto, né, que vai dizer pra ele, tá bom, beleza. Você vai ter, sei lá, 200 dias aí, ó, pra realizar aí sua grande obra. Nesse meio tempo ele vai conhecer o amor. Ele, sendo praticamente um mendigo, vai ser resgatado por essa moça. Não é a primeira vez que essa moça faz isso, ela tem vários amigos ali que foram resgatados e ajudados por ela. Ela mesma é uma pessoa que sofre. Não é dito aqui exatamente o que ela tem, mas a gente vai percebendo que é uma depressão. Até aqueles momentos de altos e baixos, quando ela tá nos altos ali, ela ajuda todo mundo, e nos baixos ela afasta todo mundo. E ela se recusa a tomar remédio porque ela quer ser ela mesma. Você tá vendo onde é que entra o apelo aqui? Você vai ter muita gente lendo essa HQ pensando, poxa, mas tudo bem, é a escolha do autor aqui, ele resolveu contar a história desse jeito. A questão aqui é tudo muito improvável. É um mundo de fantasia, você tem que suspender a descrença quando você entra numa história dessas, ok. Mas aí você transforma essa história na história do jovem, que quer ser reconhecido por sua arte, mas aí ele conhece o amor, e aí agora já tá, sei lá, dos 200 dias que Mefisto tinha dado pra ele, faltam, sei lá, 2 semanas. E a moça engravida, e sim, eu vou contar o final, mesmo porque o final deste livro é igualzinho ao Cidade dos Anjos, aquele filme com Nicolas Cage e Meg Ryan, do Wim Wenders. Vocês já viram esse filme? Pois é aquele final sem as laranjas. Eu sei que vai ter gente me ouvindo aí que leu essa HQ e amou e, sei lá, vocês se identificaram aqui com o personagem principal ou com essa moça, sei lá, gente. A questão é que é muito fácil que a gente se identifique com alguém que está numa situação muito difícil nesse tipo de história. E aí você tem uma história que vai durar quase 500 páginas. É uma história que não se sustenta. E aí você precisa colocar aquele montão de clichês aqui. Lembra que eu já falei pra vocês que eu não me importo com clichês, eu gosto de ver como é que os autores trabalham isso. Aqui, né, todo tipo de clichê está sendo trabalhado da pior forma possível, que é o apelo emocional. Eu não gosto de perceber que alguém está tentando manipular minhas emoções, digamos assim, para conseguir alguma coisa. Ou seja, para conseguir que eu pague quase R$100 nesta HQ. E acho que tá tudo maravilhoso, mesmo não tendo revisão no texto. Não gosto tanto assim do traço, tá? Os personagens são todos assim meio redondinhos. Esse Scott McCloud é um cara conhecido aí do mundo dos quadrinhos. Mas você tem todo tipo de apelação. Você tem o tio querido que volta pra te oferecer aquilo que você quer. Você tem o melhor amigo que trabalha numa galeria que poderia conseguir pra você as melhores oportunidades da vida e você vai jogar todas essas oportunidades fora porque você é um babacão que se acha. E o amigo vai fazer tudo por você até chegar o momento que ele diz assim, tá bom, tu não quer me ajuda, se vira aí. E ele é orgulhoso pra caramba, ele não vai aceitar a ajuda de ninguém, só desta linda moça que vai resgatá-lo da sarjeta. E ele se apaixona por ela engravida, aí um belo dia ela sai de bicicleta e Meg Ryan no Cidade dos Anjos. Sem as laranjas, como eu já disse pra vocês. Olha, se vocês amaram esta história, provavelmente vocês são seres humanos muito melhores do que eu. Não fui convencida, provavelmente tenho aí meu coraçãozinho de pedra, não é mesmo? Mas tudo bem. Nós continuamos amigos, certo? Na sequência, eu comecei aqui o 4º volume da Roda do Tempo, gente. E aí aconteceu um fenômeno. Porque veja bem, a gente tinha combinado de ler sempre metade de um livro, né?
Então, este mês eu comecei aqui o 4º volume, eu deveria ter lido, eu fiz até a marquinha aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem. Era pra eu ter lido até a página 340, até o capítulo 30, né? Mas, cara, eu lia esse livro e ele não ia pra frente. E aí eu me dei conta, deixa eu abrir aqui uma página. Eu me dei conta de que a mancha tava muito maior do que nos outros volumes. Dá só uma olhada nisso, quase não tem margem. Então, assim, esta edição aqui tem mais ou menos o mesmo número de páginas dos livros anteriores, mas, gente, a fonte está menor e a gente quase não tem margem no papel. Depois eu fui ver que numa edição até mais nova deste livro, este volume aqui, ó, tem mais de 1000 páginas. Resultado, eu li apenas até o capítulo 10, que já foi muita coisa, hein? Mas então... Começo deste 4º volume que se chama The Shadow Rising, ou A Ascensão da Sombra. 1000 coisas já aconteceram aqui, tá? Então, assim, os 2 primeiros capítulos deste livro são imensos. Em cada um dos capítulos aqui até o momento, você vai ter pontos de vista aí de pelo menos 4 personagens em cada capítulo. O livro começa com a melhor personagem possível, que é a Min, indo conversar com a chefe lá das Aes Sedai. E aí, chegando lá, a gente descobre que o nome dela, na verdade, é Eumindreda. E ela odeia ser chamada pelo nome completo. Ela fica corrigindo, é Min. E aí, a chefe lá das Aes Sedai, então, Eumindreda, como eu ia dizendo? Ela repete o nome completo da menina umas 20 vezes aqui só pra irritá-la. Mas ela tá lá com uma boa intenção. A Min tem umas visões pro futuro, né? E ela vê uma situação periclitante aí com as Sedais, né? Ela vê um monte delas mortas, assim. Então, ela vai lá avisar, né? E quando ela chega lá, a Amyrlin Sit, né, que é ali o posto maior ali das Aes Sedai, vai dizer pra ela, você não tá me contando nenhuma novidade. Essa pessoa aqui, inclusive, vai ser destronada e vai ser presa também. A mim vai ajudá-la também a escapar. Bom, o livro já começa assim. Eu achei bem mais legal já começar assim, com um capítulo desse, do que com aquele preâmbulo de reunião ali dos caras maus, né? Pensando, olha, o dragão renascido... Precisamos nos unir contra ele, porque é basicamente o que aconteceu no início dos livros anteriores, né? Então tá, aqui você tem também o Rand, a Moiraine e companhia, conversar com os High Lords, né? Como é que ficou isso em português? Enfim, eles precisam de ajuda para resolver o entrevero, porque sozinhos eles já viram que não vão conseguir. Eles estão ainda no The Stone of Tear, né? A Pedra de Tear. Tem todo um pessoal ali protegendo o Rand, o quarto dele também. Assim, você tem ali a Selene, né? Que é aquela Lanfear entrando tranquilamente no quarto dele. Impressionante aqui, tá todo mundo meio apaixonadinho pelo Rand aqui nesse momento, menos a Egwene. A Egwene meio que dispensa o rapaz. Mas tá tudo bem, porque dali a pouco chega a Elaine, apaixonadíssima por ele também, vai se declarar pra ele. E meio que nós temos aí o início deste casalzinho aqui se desenvolvendo. Tem um outro casal se desenvolvendo também, que é o Perry com a Fael. As pronúncias desses nomes, meu Deus do céu. Bom, enfim... A questão é que nós temos esse outro casalzinho se desenvolvendo também, do Perry com essa moça, e ele não conta pra ela que ele é um lobo. Então o relacionamento já começa desse jeito, cheio de segredinhos, sabe? E enquanto isso nós temos o Matt jogando cartas. Gente, pelo amor de Deus, esse menino se tornou fácil, o melhor personagem. Do final do 3º livro até o começo do 4º, pronto. Continuo gostando muito do Perry. Acho que ele é um personagem mais profundo, assim, sei lá. Essa coisa dele ter essa ligação com os lobos, dele ter visto, né, uma pessoa bastante prejudicada. No livro 3 também, uma pessoa como ele ali, ele meio que acha que o destino dele é aquilo ali. Não sei, o drama pessoal do Perry tem me convencido bem mais do que o drama pessoal do Rand aqui, nesse momento. E você tem uns seres inanimados meio que acordando também pra atacar as pessoas. Você tem o machado do Perry tentando atacá-lo. Você tem as cartas que o Matt está jogando ali também tentando atacá-lo. E dentro de um universozinho de fantasia, você vai vendo que isso são dicas de que a coisa não tá boa. Nisso do Rand estar todo protegidão ali dentro de um quarto específico ali no Stone of Tear, né? E a Selene entra tranquilamente ali no quarto dele, vai tentar o rapaz também. Ela enxerga nele a, sei lá, ressurreição de alguém por quem ela foi apaixonada anteriormente. Ela se apresenta como uma jovenzinha da idade do Rand, mas ela tem, sei lá, uns 300 anos aí. Mas enfim. A questão é que num dado momento da conversa, ele abre a porta do quarto e dá de cara com toda a guarda que deveria estar guardando a ele, morta no chão. Temos aí uma batalha se desenvolvendo, temos a Moiraine, temos o Lan voltando aqui também. Essas batalhas que envolvem o Rand, eu nunca sei se elas estão realmente acontecendo ou se estão acontecendo ali no mundinho dos sonhos. Mas tá, a questão é que ao abrir a porta e dar de cara com a situação periclitante ali fora, a Selene vai
ficar surpresa também. Ou seja, não tem a mão dela ali naquilo que tá acontecendo nesse momento. E esse capítulo 10 se encerra com a Moiraine dizendo assim pro Rand, ó, amanhã a gente conversa sobre isso. Ele vai ver no meio dos corpos ali, né, do fim da batalha, uma criança morta. E ele vai tentar curar essa criança. E a Moiraine vai dizer pra ele, olha só, pra morte não existe cura. E ela vira pra ele e diz isso aqui, ó, you are not the creator. Você é só um dragão renascido, você não é o criador. Este poder você não tem. É que ele é meio Aragorn, né? Ele também tem aí um certo poder de cura, né? Mas não a cura para a morte. E é isso. Uma das coisas que eu acho mais bacanas aqui nesses livros, até o momento, é que você tem realmente aí essas batalhas do bem contra o mal. As cenas de batalha são muito bem descritas. Eu acho que ele se aprimorou. Aqui neste 4º volume, a gente nota a evolução do Robert Jordan aí, nesse quesito, né, descrição de batalhas. Mas eu acho que tudo tá muito bem dosado com uma coisa de que, poxa, eles são adolescentes. Né, os 3 meninos, né, a própria Gwen também, a Elaine. Então não me parecem forçados esses momentinhos malhação aqui no meio, sabe? Esses casaizinhos se formando, a menina que se declara pro cara que é absolutamente bocó, no caso aqui do nosso amigo Rand, que pelo amor de Deus. E o Matt até o momento é o cara mais legal. Ele é o alívio cômico e ao mesmo tempo ele tem um papel importante aqui nessa história também. Mas é isso, tudo der certo. No mês que vem eu consigo avançar bastante aqui na leitura deste livro. Eu sei que alguns de vocês estão lendo pelo Kindle, vocês também notaram? Que vocês leram, não saíram do lugar. Este livro é imenso, mas vai dar tudo certo, ninguém tá com pressa, não é mesmo? Então tá, agora vamos aos filmes e séries assistidos durante o mês de agosto de 2022. Vamos começar pelas séries. A gente começou a assistir uma série bem bonitinha, ó. Vocês aí que gostam de Gilmore Girls, vocês conhecem uma série chamada Heart of Dixie? É com a menina do The O.C. Ela é uma médica que vai ser convidada pelo médico de uma cidadezinha lá no interiorzão do nada pra trabalhar em sua clínica e tudo. Esse cara insiste muito, manda uns cartões postais pra ela todo Natal, assim, convidando, né, pra ela pelo menos conhecer a cidadezinha, e ela não vai. Até que ela começa a ter ali alguns problemas pessoais. Essa moça é de Nova York, veja bem. Você tem essa criatura da cidade grande indo pro interiorzão do meio do nada. Mas é isso. Chegando lá, ela vai descobrir que esse cara já morreu, né, o médico. Mas ele incumbiu a secretária de continuar mandando aí, né, esses convites pra ela, mesmo depois de sua morte. E quando ela chega lá, ela meio que herda aquele consultório. Nos primeiros capítulos mesmo, a gente descobre que esse cara, na verdade, era o pai de verdade dela, né? Mas é isso. Agora ela tá naquela cidadezinha, cheio de pessoas fofas, né, e excêntricas. É uma série fofinha. Sabe aquele tipo de série pra você assistir antes de dormir, pra ter um soninho tranquilo? É isso, é um Gilmore Girls aí, todo bonitinho. Então pra quem gosta de Gilmore Girls, ó, vocês podem experimentar essa série, tá na HBO. De repente vocês gostam. A gente tentou assistir Ruptura também, gente, pelo amor de Deus. Eu gosto pra caramba do Ben Stiller. Daquela safra de comédias politicamente incorretas do início dos anos 2000, os filmes dele eram os que eu mais gostava. Nunca perdi um, inclusive sempre ia ao cinema assistir, bom, enfim. Antes disso, né, nos anos 90, ele já tinha alguns filmes legais também. Ele inclusive dirigia uns filmes bacanas, né? Tem um que se chama, esse aqui, ó, Reality Bites. É um filme de 94, ó, Caindo na Real. Ele é o diretor desse filme também, ele também é um ator, enfim, é um filme que eu adorava. Então dessas figuras de Hollywood, assim, eu meio que cresci assistindo Ben Stiller, gostando pra caramba. De modo que, quando eu soube que esse Ruptura era dele, eu falei, ok, vou assistir. Mas, gente, pelo amor de Deus, que negócio lento, chato, que não vai pra lugar nenhum. É um tédio, é um negócio que, pelo amor de Deus. E olha que a gente tentou. A gente foi até o 2º episódio. Eu achei que a gente tinha parado no primeiro, mas a gente foi até o 2º. E aí eu vi um pessoal dizendo, né, não, a partir do 3º episódio fica maravilhoso. Cara, vocês têm esse tempo livre na vida? Eu aposto que vocês ficam no celular enquanto o negócio tá chato ali na tela. E aí quando começa a ficar interessantinho, assim, vocês largam o celular e falam, não, a partir do 3º. Porque não é possível. Resumindo, foi uma dureza, não vou voltar, não, vocês não vão me convencer de que lá pelo 5º episódio o negócio fica maravilhoso, porque não. Então tá, e depois a gente assistiu uma série completinha. A série se chama Outer Range. É só a primeira temporada, tá na Amazon. Do jeito que acaba, eu espero que tenha uma 2ª temporada, porque é o seguinte... Nós estamos lá no Texas, acho. Bom, você tem esses fazendeiros que são rivais, enfim. Um quer comprar as terras do outro, o outro não quer vender. Bom, esse tipo de, né, entreveirozinho que sempre tem nessas séries. Mas tá, a questão aqui é a seguinte. Um desses fazendeiros encontra em sua fazenda um buraco inexplicável. E aí tudo que você joga nesse buraco vai reaparecer um tempo depois em outro lugar. Mas pode ser que esse buraco tenha a ver também com viagem no tempo.
Pode ser que pessoas vivas, quando jogadas ali, vão parar em outro momento da história, ou vão ter vislumbres de outro momento da história. Talvez elas voltem para seu local de origem, ou talvez elas fiquem por lá mesmo, no passado, no presente, no futuro. Não há explicação. É um buraco esquisito no meio daquela fazenda. Num dado momento esse buraco vai sumir, mas ele vai reaparecer. Não há explicação para este buraco. Pelo menos não na primeira temporada. Tem muita gente interessada nesse buraco, inclusive. Com boas intenções ou não, não sabemos. A questão é essa. E a série é boa. Ela te prende. Você fica curioso. Você quer saber o que é aquele buraco. E o elenco da série é muito bom, né? O principal, aí, o dono dessa fazenda é aquele Josh Brolin. Tem aquele moço do Top Gun também, é um dos filhos dele. A esposa também é conhecida. Esqueci o nome dela. Vocês vão reconhecer a esposa assim que a virem. E é isso, é uma série mais sombria, tem esse mistério, é uma coisa meio episódio prolongado de Arquivo X. Achei bem bacana, fica a dica aí pra vocês. A gente começou a assistir também o House of the Dragon. Primeiro episódio eu achei assim. O segundo eu já achei bem mais interessante, a história vai ganhando corpo. Minha grande questão com essa série é a seguinte, eu não quero consumir nada de George Martin enquanto ele não lançar o 6º livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu estou relutante assistindo isso aqui, mas é aquilo. Você começa a assistir, você vai se envolvendo com a história, você quer saber como é que vai continuar, né? Então, comecei, agora eu vou continuar assistindo. Bem produzida, não deve nada lá à Guerra dos Tronos. É a história da família da Daenerys, que sempre me pareceu o núcleo mais interessante mesmo da Guerra dos Tronos. Aquela coisa, né, dos reis que enlouquecem. E nessa primeira temporada, pelo menos, a gente vai acompanhar a primeira, né, herdeira do trono. Neste momento em que nós estamos, os Targaryens são ali os reis da porra toda. A questão é que logo no primeiro episódio, a esposa do rei morre, né, e o bebê que ela também carregava vai morrer, né, eles vão morrer no parto. Então ele meio que não tem um herdeiro, né? Tem ali uma certa pressão para que ele se case novamente, ele nomeia a própria filha, que já é uma adolescente, né? Como a próxima rainha, né? A primeira rainha Targaryen. Só que ele tem um irmão mais novo, que teoricamente também teria direito ao trono. Então você tem essa briguinha interna de família aí começando, né? Tá se encorpando aqui nesses primeiros episódios. Vamos ver no que vai dar isso daí. O que eu acho? Eu não sei se uma história sobre um determinado núcleo apenas vai se sustentar por muito tempo. O bacana da Guerra dos Tronos é que você tinha vários núcleos diferentes. Então isso dava muito pano pra manga. Aqui você só tem os Targaryens. Não sei se em algum outro momento aí outras famílias de outras partes aí do planeta vão surgir também querendo aqui brigar por esse trono, não sei. Não faço ideia. Não li o livro, me recuso terminantemente. Só a próxima coisa que eu vou ler de George Martin é o 6º livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Vocês não estão entendendo. Eu sou muito xiita, mas a série a gente começou a ver, agora vai. A gente assistiu também aquele documentário sobre a Daniela Pérez e assim. Pra mim, pelo menos, foi mais uma questão de, sei lá, eu era bem criança quando aquilo aconteceu. Em 92 eu tinha de 9 para 10 anos. E eu fiquei muito chocada com aquilo. E era uma coisa assim que a gente acompanhava, né, o desenvolvimento desse caso. Era uma época em que existia, nas bancas de jornais, um jornal chamado Notícias Populares, pelo menos em São Paulo, não sei no resto do Brasil. Mas era aquele jornal que o pessoal dizia, né, que se você torcer, sairia sangue. Então, era uma coisa da gente passar pela banca de revista e dar de cara com fotos horrorosas. Então, era uma época em que, de certa forma, era normal você ter uma moça morta na capa da revista. É bizarro hoje em dia, né? Você para pra pensar. Mas foi assim, naquele momento foi assim. Eram revistas semanais, né? Você tinha Contigo, a Amiga, e aí você tinha aquela super exploração deste caso. Então, mesmo se a gente não quisesse saber o que estava acontecendo nesse caso, não dava. Todo mundo só falava disso. Isso numa época que não tinha internet, não tinha Twitter, não tinha nada. Era aquela coisa explorada na televisão. E, cara, eu vou arriscar dizer aqui pra vocês que esses programas de fofoca ganharam destaque nessa época, por causa desse caso. Porque antigamente você tinha só o Leão Lobo fazendo uma pontinha ali naquele programa da tarde, assim, sabe? E de repente você tinha programas dedicados somente a isso. Eu acho que o começo foi aqui. Então houve uma grande exploração deste caso, e talvez com razão, porque foi muito pesado. Era uma época em que nós assistíamos novela e na cabeça do telespectador você tinha aquela coisa de, ok, era um casalzinho dentro de uma novela. O rapaz matou a moça. E era muito comum a gente ouvir o pessoal comentando esse caso, dizendo que o personagem matou a personagem. Não lembro os nomes agora. E não os nomes dos atores. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Era uma coisa meio misturada na cabeça das pessoas.
a novela e o que tinha acontecido na vida real. Por quê? Porque o brasileiro naquela época, de novo, não tinha internet, não tinha nada, ele parava pra assistir novela. Então foi uma parada muito pesada e junte a isso a minha curiosidade mórbida por detalhes. Você, além de ter esse crime horroroso contra uma mocinha de 22 anos, que ainda tinha um rosto bem infantil, né? Aquele rosto gordinho de criança, era uma criança. Sendo morta ali com detalhes de ritual, sabe? No fim das contas, parece que a moça foi uma oferenda. É um negócio horrível. Fiquei meio deprimida depois de ter visto isso. Passei uns dias assim meio... É um negócio impressionante. Você tem umas histórias que a mãe vai contar sobre o túmulo depredado da própria filha e algumas atitudes que ela toma, assim, que você fala, cara, que é isso? Mas, de novo, e se fosse teu filho, né? O que tu faria? Enfim, fiquei impressionada de novo. Não tão impressionada quanto eu tinha ficado aos 9 anos de idade, mas é assustador. É uma parada bem assustadora mesmo. E aí depois a gente assistiu um filme sobre o Predador, mas é um filme diferente do Predador. O filme se chama Prey, né, ou A Caçada. Você tem o surgimento do Predador ali em meio a uma tribo indígena, né, sei lá, nos Estados Unidos do século XVII. Aí você tem um casal de irmãos lutando contra o Predador. O curioso aqui é você ver uma menina, né, uma adolescente, né, que caça com a ajuda do cachorro, sabe, assim, tentando capturar, matar aí este predador. Se vocês nunca viram nenhum filme do Predador, façam... É divertido. Os efeitos especiais não envelheceram bem, mas a história é boa. E é aquele tipo de filme bem ágil, né? Então você começa a ver, você vai se envolvendo ali naquela historinha, de repente, puf, acaba. Não é um desses filmes que se faz hoje em dia, que, pelo amor de Deus, não tem história pra ter 3 horas de filme, mas o filme tem 3 horas. Filminho bacana que não fala mal de ninguém. A gente assistiu Duna de novo, porque é bom, tá? Acho que foi o melhor filme que saiu no ano passado, gente. Infinitamente melhor do que o filme do David Lynch. E olha que a gente ama David Lynch, mas Duna dele, pelo amor de Deus, não dá. Não dá pra defender. E esse filme só vai até a metade do primeiro livro, que foi só o livro que eu li. Gente, eu sinceramente não tive vontade de seguir a série de Duna. Tem alguém aí que já leu a série completona? Porque assim, chega um momento em que o autor da série mesmo para de escrever, né? Acho que ele morre antes de completar aí algum desses livros, e depois outros autores, né, vão continuar dando continuidade, né? Vocês entenderam? Então eu nem sei dizer assim até que volume vale a pena ler, né? Não, porque eu parei no primeiro. Mas eu tô bem curiosa pra ver essa segunda parte aí desse primeiro filme. É uma história boa, é um elenco bom, os efeitos especiais. É um filme bonito. A fotografia desse filme é muito bem feita. E é um filme que te convence, ao contrário do filme do David Lynch, que, sei lá, dificilmente alguém que vira aquele filme vai ficar com vontade de ler os livros. E foi isso, pessoal. Acho que foi o mês de agosto por aqui. No mês que vem eu volto com mais quadrinhos e mangás. No mês que vem eu volto com os próximos volumes do Lobo Solitário. Vocês também estão lendo esse mangá? Gente, eu não faço ideia também de até quantos volumes ele vai. Não sei dizer se os mangakas aqui continuam produzindo ainda ou se essa série já foi encerrada lá fora. Eu sei que esta aqui não é a primeira publicação deste mangá aqui no Brasil. Já teve uma anteriormente. E esse meu primeiro volume aqui, gente, deve ser, sei lá, de 2015. Os direitos foram vendidos em 2001. Mas esse meu voluminho aqui é de 2015 ou 2016. Olha lá, Bruno Zago ainda fazia a edição dos mangás da Panini. Isso aqui é bem antes da Pipoca e Nanquim. Mas é isso então, no mês que vem a gente dá continuidade aqui ao Lobo Solitário e ao Vida Deriva também. E ao Shadow Rising. Gente, como brota palavrinhas aqui neste livro. Será que é o maior volume da série? Tomara, né? Tô brincando, pessoal. No mês que vem a gente volta a conversar então sobre quadrinhos, mangás, filmes e séries. Recomendem séries bacanas que vocês têm assistido. Não, eu não vou continuar vendo Ruptura, não adianta. Mas é isso então. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia a TLT e que também produz conteúdo sobre livros, aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então, a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.